Bom, então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente, tentando ser sucinto. Então, é, apesar da vitória bastante positiva aí das últimas eleições, outubro de 2018, a gente sabe, e assim, vamos dizer, ficou claro uma significativa presença, vamos dizer assim, daquilo que seriam os resgates dos valores conservadores aqui no Brasil, aqueles valores imprescindíveis para se manter uma sociedade, né, uma nação, e que permitam que ela progrida de forma justa e saudável, em detrimento de um significativo enfraquecimento da presença das esquerdas em diversas regiões do Brasil. Isso ficou patente na, nas últimas eleições. E, é claro, seguindo aqui, sabe o conselho do professor Olavo de Carvalho, né, nas suas últimas aulas, em que ele diz que não se trata de varrer a esquerda do Brasil, se trata de se intensificar, de fortificar uma posição antagônica à esquerda, inteligente, né, que saiba fazer frente à esquerda e colocá-la no seu devido lugar. É isto. Mas alguns inconvenientes prevalecem. Por exemplo, embora a esquerda tenha a presença dos partidos de esquerda tenha enfraquecido em muitas regiões do Brasil, esteja, vamos dizer assim, a esquerda esteja num progressivo processo de marginalização, ainda assim em alguns lugares certas coisas um tanto inexplicáveis prevalecem. No meu, o que eu quero aqui, nesse caso, eu quero me referir à presença daquela que acho que é uma deputada, é o cargo de deputada federal, que é a Sâmia Bonfim, que é uma garotinha aquilo lá, né? Nem sei o que está fazendo lá. E que me parece é uma personagem bastante cômica, né, se você olhar bem. Não só pelos absurdos que fala, né, mas pela agenda que prega, né, que ali no caso seria basicamente a pauta abortista e feminista. Né. Então essa moça, ela vem assim ao longo do tempo, sei, mais ou menos nos últimos 2, 3 anos aí que ela está presente na vida política do Brasil, 3, 4 anos, ela vem passando uma vergonha atrás da outra. A gente percebe, você tem registrados aí alguns debates públicos no YouTube, né, que estão ali publicados no YouTube, em que ela está presente, seja, seja onde for, né, seja em rádio, seja em repartições públicas, seja onde for. Ela assim, apresenta uma incapacidade total para o debate, né? Não é que ela, por exemplo, você pode ter uma pessoa tipo o José Dirceu que não vai nunca falar do que é justo nos debates dele, mas ele é capaz de ser conciso no seu debate. Ela não tem concisão nenhuma. Então, na medida que os seus que os seus adversários vão debatendo com ela, eles vão colocando ponto por ponto todas as incoerências dela, tudo, apresentando muitas vezes até documento, tudo. E qual que é a reação dela? Ela simplesmente se cala e ela fica sem reação. E não é que eu digo assim, para qualquer pessoa que tem um mínimo de noção do que é mentalidade revolucionária, mentalidade militante, a gente sabe que o militante é aquele que está perfeitamente engajado ali, que está intensamente engajado, que acredita que a esquerda né, que o socialismo, que a esquerda, que o comunismo é a única solução para o mundo. Eles realmente não se importam muito em passar vergonha, né? Em geral, eles estão todos programados apenas para despejar um discurso socialista e tentar convencer as pessoas. É só isso, né? E a gente vê isso claramente. Para mim, essa Samia Bonfim é um exemplo disso, né? Quer dizer, não tem a consciência moral nessa guria, tá, no meu entender, tá apagada, né? E se eu ver, ela pode ser assim, vamos dizer assim, humilhada num debate público. Se no momento seguinte ela for convidada para um outro debate, for participar, ela vai de novo falar as mesmas coisas, né? E se nesse novo debate ela for humilhada, ela vai se calar, né? Vai ficar ali com aquela cara de idiota, né? Vai ficar sem reação, né? Se ela colocada contra a parede como ela sempre é colocada,
né? Ela vai estar ali sempre dando de cara com um beco sem saída. Ela vai sempre esboçar. Eu vi vários ali debates ali. Ela está, sempre esboça a mesma reação. Ela fica quieta, né? Porque provavelmente aquilo não, aquele dado, né? O processador dela não reconhece aquele dado, então ela trava. Que nem um computador quando não está muito sobrecarregado de dados, ele pifa. E você tem que dar um restart. É a mesma coisa. Nos debates públicos, quando as pessoas começam ali a jogar dados e mais dados e explicar que ela está errada, né, que o discurso dela não tem coerência, não tem sentido, ela simplesmente pifa, fica atônita e no discurso seguinte, né, no debate seguinte, em outro lugar, com outras pessoas, ela de novo volta a falar da agenda abortista, feminista, das pautas da esquerda. Quer dizer, aquilo é um robozinho programado, né? É uma, tem algo no pensamento do pessoal militante, tem algo assim, né, que é meio assim, vamos dizer assim, não condiz com a evolução propriamente humana, né? A gente percebe assim que a Samia Bonfim, em geral, ela está defendendo o quê? Pautas ali que visam a como diria Ludwig von Mises, o prevalecer de um ser sobre o outro pela força, né? Ou seja, são pautas que têm mais a ver com não com valores humanos, mas com condições de vida é, em termos em termos biológicos, entende? Em termos de maior vantagem biológica. Então você tem lá a mulher defendendo a questão da meu corpo, minhas regras. Então a mulher está grávida, né? Ela tem uma vantagem em termos de força e não só em termos de força física, como em termos de poder de decisão sobre o feto, o neném que está sendo gerado na barriga dela. Então, o que a pauta abortista explica? Que ela tem que prevalecer sobre essa criança, esse ser humano que está sendo gerado no ventre dela, caso isso não condiga com os anseios dela, com os afãs, com os impulsos, com os instintos, com as suas autodeterminações, entendeu? Então é uma coisa que chega a sugerir algo até primitivo, algo até assim animal, né? Algo não evoluído, né? Então a pessoa começa a defender isso e ela não se dá conta de que a sua consciência moral está sendo sufocada e de que os seus atos estão sendo geridos por um outro cérebro, um cérebro maior que rege aí os movimentos de esquerda, né? Então, só para dar um recado assim mais básico, né, mais sucinto e assim muito claro para esses tipinhos de militantes estilo Samia Bonfim, vou ler esse pequeno trecho aqui do livro do Roger Scruton, A Alma do Mundo, tá? Aqui, no caso aqui, Encarando a Terra é o capítulo, tá, desse livro. Então, como podemos explicar a transição da vida do animal humano para aquela da pessoa humana? É, sabemos que a transição de fato ocorreu, e supomos que ela ocorreu de maneira gradual, como velhas adaptações se renderam à pressão da reciprocidade social. Mas o resultado final, o surgimento de sujeitos livres, vinculados a direitos e deveres a outros da mesma espécie, é uma condição que não pode ser entendida por meio das leis da biologia. Tal condição surgiu da ordem natural, mas não é uma parte dela, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer assim que uma sociedade para ser saudável, uma, uma sociedade que realmente onde realmente prevaleçam valores humanos, né, vão garantir a dignidade humana e vão garantir que a mesma progrida de modo justo e saudável, então é essa onde ao longo do tempo foi se estabelecendo uma relação de reciprocidade e de compromisso, né, alheio, né? Ou seja, você tem uma responsabilidade para com o seu próximo. Uma mulher grávida,
ela está gerando um próximo dela em seu próprio ventre e ela tem uma responsabilidade com isso. Portanto, né, a compreensão disso, a compreensão dessa responsabilidade, ela não leva em conta as leis da biologia, né? E nem leva em conta o impulso, o instinto de sobrevivência, não. Leva em conta exatamente algo que vai além, como diria o professor Olavo, quando ele explica sobre a consciência moral e a bifurcação da vontade, que essa intuição ela é supranatural. Por mais que ela se dê no mundo natural e biológico, ela não é parte do mundo. Ela passa pelo mundo biológico, mas ela não é parte do mundo biológico. Né? Porque o ser humano tem a sua capacidade transcendente, né? De transcender o seu meio. Um animal, sim, os animais apenas providos de seus instintos, né? Agindo na linearidade dos instintos, muitas vezes vão até ou abandonam os filhotes ou os matam por algum dados seus impulsos, né, de autoconservação. Muitas vezes os defendem e outras vezes os prejudicam. Isso não tem como remover isso da natureza e também não tem como culpar os animais, né? Eles agem assim. Agora o ser humano ele tem um poder de decisão, né, e de responsabilidade, né, de autonomia que vai estar muito acima dessas leis da biologia e do instinto, entendeu? E o que as pautas de esquerda, sobretudo dessa pauta, a pauta feminista e abortista, o que ela prega é exatamente o prevalecer do mais forte sobre o mais fraco, dentro das leis da biologia. Entendeu? Então é claro que uma pessoinha como a Samia Bonfim defendendo isso aí, né, a única coisa que eu penso, pelo menos dentro do entendimento que eu tenho do assunto, é que não passa de um animalzinho ou de um robozinho programado para despejar um discurso que é totalmente estúpido. Né? E ainda, só que o, né, essa personagem cômica ainda está ocupando um cargo público. E como isso é possível? Então, é uma coisa que há que se pensar e há que se resolver, né? Era mais ou menos isso.